Paz do Senhor, irmãos, todos bem-vindos. Então, chegamos para pensar, meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Parece que quando nós mudamos algumas coisas na nossa vida, parece que é naqueles momentos que nós precisamos delas. Todo o domingo, eu levanto de manhã e a primeira coisa que eu vou fazer do meu serviço é estudar a Bíblia e preparar alguma coisa. Eu não sei se vou pregar, não vou pregar, se eu não vou pregar. Eu estudei, se eu vou pregar, eu tenho alguma coisa preparada. Hoje de manhã não foi assim, não preparei, não estudei. E, de repente, fui convidado para pregar sem ter preparado. Falando mais em alguma coisa que não quero falar nesse momento. Mas, como a palavra de Deus diz que o homem de Deus deve sempre estar pronto para ouvir, pronto para falar e assim por diante. Nós devemos ter essa consciência que Deus pode nos querer usar uma hora que nós não estamos preparados. E se nós estamos sempre, às 24 horas por dia preparados, Deus sempre tem como nos usar nas suas mãos. Espero que nessa noite não seja diferente, por isso quero ler uns versículos conhecidos e aquilo que eu não puder falar, talvez os irmãos por si já sabem do que Deus quer com cada um de nós e assim por diante. E que Deus possa nos abençoar ricamente para que quando Ele nos procurar, nós estejamos sempre prontos, sempre preparados, sempre firmes, porque, como diz a própria palavra de Deus, nós não conhecemos a hora, nem o dia, nem o momento. É só Ele que sabe da nossa vida e por nós Ele está vigiando 24 horas por dia. Assim como eu posso deixar de estar na presença de Deus 24 horas por dia, Deus nunca deixa de estar me vigiando 24 horas por dia. Eu posso me esquecer, mas Deus não se esquece de mim. Por isso ele diz que Deus não é homem, né? Deus não é homem como nós que erramos alguma vez. Ele nunca errou e nunca vai errar. Ele não se esquece em momento algum dos seus filhos, porque Ele sempre está conosco. E nesses dias, últimos dias, alguma coisa vinha sempre me incomodando com uma pergunta, e depois eu vou pensar em falar um pouquinho sobre ela. Nós vamos ler uns versículos em Gênesis, capítulo 3, começando com o versículo 8 em diante. Vamos ler uns versículos ali, depois vou pensar um pouquinho, é bastante conhecido, mas é muito bom, porque eu quero já adiantar, assim como a Bíblia começou, ela encerra, sempre falando e sempre orientando o seu povo com as mesmas coisas. E por isso que eu quero pensar um pouquinho a esse respeito. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, e por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore da que te ordenei que não comesse? Amém. Até aqui que eu quero ler nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque Tu és Deus. Nós te louvamos porque Tu és Senhor em nossas vidas e nós devemos obedecer a Tua voz e a Tua palavra, sem dela fugir em momento algum. Por isso, abençoa ricamente, para que tenhamos essa consciência todo o tempo em nossa vida, em lutar para guardar aquilo que aprendemos do Senhor. Por isso, nós oramos, te agradecemos e te louvamos. E abençoa, o Pai, a cada um que está aqui nessa noite. Tu és conhecedor de cada vida, de cada irmão, de cada criança, de cada jovem, e nós te louvamos por isso.
abençoa ricamente e esconde-nos debaixo das tuas mãos, onde o inimigo não pode nos tocar, porque somos teus. Amém. Então, como disse, é um texto bastante conhecido e bastante falado, e nós sabemos que foi assim que começou a vida humana nessa terra. Ainda até hoje, desde a época, se discute com os dias que começou, que não começou, e a ciência tem um monte de coisa para querer tirar de nós o que a Bíblia nos ensina, e nós temos uma luta diária para crer naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que o homem diz. E muitas vezes nós somos até confundidos, porque a realidade da Bíblia e o que ouvimos da boca do homem é muito diferente, muito longe. E aqui conta a história como que foi o começo da vida humana. Por isso que diz que, aqui, se nós lermos um pouco mais, nós vemos que o homem foi criado por Deus, e Deus tinha uma hora que cada dia Deus passava ali onde Ele tinha colocado o homem para conversar com o homem e para ver, talvez, como o homem se mantinha na sua presença. E diz que este certo dia, quando o Senhor vinha no jardim, o homem e a mulher perceberam que o Senhor estava ali próximo deles e se esconderam. Por que esses homens se esconderam do Senhor? Ele diz que eles se esconderam e o Senhor chegou e chamou o homem e diz: aonde estás? Será que Deus não tinha visto o homem? Será que Deus não podia ver o homem porque ele estava escondido? Será que era por isso que Deus teve que chamar o homem? Eu quero dizer que não. Eu quero dizer que não. É que Deus sabia que o homem tinha errado. E Ele queria ouvir uma resposta dos lábios do próprio homem. E por isso Ele chamou o homem: aonde está? Mas Deus sabia onde ele estava. E aí Ele disse: ó, Senhor, eu vi, tu andavas pelo jardim e eu me escondi porque eu estava nu. E Deus disse: mas quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que era proibida? Aí eu creio que o homem caiu em si. Eu queria dizer assim: cada vez que nós pecamos, nós queremos se esconder de Deus. Nós não queremos ter um encontro com Deus, porque nós sabemos que Deus vai nos corrigir. E por isso nós se escondemos. Aí arrumamos milhares de desculpas, montes de mentiras e assim por diante. Muitas vezes nós pensamos porque nós enganamos nosso irmão, enganamos nosso pastor, nós enganamos Deus. Mas Deus não se engana. Deus, nós não conseguimos esconder nada dele. Ele está sempre presente a cada um de nós e sabe da nossa vida melhor do que nós mesmos. Deus sabe de mim melhor do que a mim mesmo. Se Ele passasse aqui nessa noite e chamasse a cada um de nós pelo nosso nome e pedisse: aonde estás? Qual seria a minha resposta? Qual seria a tua resposta ao Senhor? Será que tu teria que dizer: eu me escondi porque eu ouvi a tua voz? Irmãos, eu quero meditar depois, logo mais um pouquinho, sobre outra vez, outro homem que se escondeu de Deus. Mas eu quero pensar um pouco nessa pergunta de Deus ao homem: aonde está? Aonde nós estamos? Aonde nós estamos vivendo? O que está fazendo parte da nossa vida? Como está a nossa vida se Deus nos chamar e nós ter que dar uma resposta? Não para o pastor, não porque um sabe mais do que o outro, mas para Deus. Uma vez, eu já falei aqui, fiz uma oração, estava numa situação terrível, e eu creio que eu falei alguma coisa a mais para Deus, e eu voltei para o meu trabalho, peguei minha ferramenta de trabalho e comecei a trabalhar. De repente vem uma voz e me diz assim: eu vou te largar sozinho. Quando ele disse: eu vou te largar sozinho, eu caí em pranto. Voltei correndo e pedi para Deus misericórdia, que se eu tinha feito alguma coisa que não agradava a Ele, que Ele me perdoasse. E
assim continuei o meu trabalho e a minha luta, e continuei a minha caminhada para com o Senhor. Só que gravei dentro do meu coração, eu vou continuar na igreja, custe o que custar, mas eu não quero mais fazer nada na igreja. Eu quero ser um membro de banco. Eu ouvindo a voz do Senhor e estando junto com os irmãos, chega para mim, estou cansado de lutar, estou cansado de pelejar, as lutas tenham me judiado demais. E foi esse propósito que um dia eu falei para o pastor Isaías: eu vou me congregar lá com vocês, mas eu não quero mais nada. Eu quero ser um membro de banco. Para mim chega isso agora. Para mim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu vou ser um membro de banco. Eu estava ciente que eu ia ficar num membro de banco, ouvindo a voz do Senhor. Eu não precisasse mais me preocupar com uma palavra de Deus e nem nada, mas não foi assim. Os propósitos de Deus eram um outro. Esse era o meu propósito, como disse, o homem era sempre. Quando nós escolhemos, erramos sempre. Mas quando nós deixamos Deus escolher por nós, nós acertamos sempre. Irmão, se tu cansou de escolher as coisas para você, deixe de escolher. Deixa Deus escolher as coisas para você e a tua vida vai mudar. Embora eu não quero te dizer que a tua vida vai ser mar de rosa. Eu quero dizer que estou com 84 anos e a minha vida ainda não é mar de rosa. Porque a minha vida será um mar de rosa o dia que eu for recolhido para estar com o Senhor ali na glória. Ali será um mar de rosa, mas até aqui é uma vida de luta, é uma vida de guerra, é uma vida de dificuldade, é uma vida de provação, é uma vida de luta, mas assim foi a vida de cada irmão que venceu, e nós precisamos vencer essas coisas. Como disse Adão, aonde está? Eu creio que essa pergunta que me incomodava por alguns dias, ela tinha alguma coisa para mim, como ela pode ter alguma coisa para alguns daqueles que ouvem a palavra de Deus. Outro homem que um dia resolveu fugir de Deus foi Elias. Elias, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa das ações que corria sobre ele, porque ele era um homem de Deus, e ele passou por muitas dificuldades. Ele um dia fugiu para o deserto, vocês conhecem a passagem, e deitou numa sombra e pediu para Deus a morte. Então não foi só eu que almejava a morte naqueles dias, porque estava cansado de lutar. E quando ele dormia, diz a palavra que veio um anjo e acordou, ele disse: Elias, levanta, come e bebe. Ali tinha um pão para ele comer, e ele tinha uma água para ele tomar, e ele deitou e dormiu de novo. O anjo veio e voltou, acordou de novo, e diz que ele comeu aquela comida e caminhou por 40 dias. E nesses 40 dias, onde ele foi? Numa caverna, para se esconder de Deus, porque estava cansado, estava exausto, as lutas eram terríveis. Mas diz que ele estando lá, de repente, chegou uma voz e chamou Elias: Elias, o que fazes aqui? Senhor, mataram todos os teus profetas, só sobrei eu. Elias, eu tenho 7.000 joelhos lá que não dobraram. Os seus joelhos para Baal, vai lá e consagra fulano tal e tal para ser rei de Israel, porque Elias estava pronto para ser recolhido. Logo Deus ia levar Elias para o céu, mas a luta dele foi até o fim. Foi até o fim. Se ele tivesse desistido, ele tinha corrido em vão. Irmão, não fuja de Deus. Enfrente as lutas. Não desanime, enfrente as lutas. E tu vês, a vitória vem. Não quero dizer que depois não tenha mais uma luta. Vai ter luta sim. Mas Deus vai te dar a vitória em toda ela. Quando nós louvamos, quando nós buscamos a Deus, nós louvamos a Deus com os hinos maravilhosos nessa noite. Só meditando nessas palavras, nós teríamos muito para respondermos a nossa vida diante de Deus. Como disse, eu quero que cada um ouvisse a palavra nessa noite.
mas ele não pensasse em responder a palavra, não para um pastor, não para um homem, não para um profeta, mas que ele tivesse dentro de si uma consciência que ele teve que responder ao Senhor essa palavra. Aonde está? Eu pudesse dizer, Senhor, eu estou aqui lutando. Senhor, eu estou aqui batalhando pela Tua palavra. Estou aqui lutando para pregar o Evangelho, mas muitas vezes não é assim. Elias tinha degolado 700 profetas ou 400, não sei, se não me falha a memória. Depois fugiu de uma mulher. E nós somos assim. Eu quero dizer que nós somos assim. E não fuja, não escape, não desista, porque nossa luta vai além do que nós pensamos. Eu quero ler mais um pouco para nós pensarmos mais um pouquinho, porque eu disse que a Bíblia se abre falando as mesmas coisas e encerra falando as mesmas coisas, para nós termos consciência que aquilo que Deus falou, e lá no começo ele passou 66 livros e nenhuma palavra da que está escrita foi tirada da Bíblia, e ela continua viva para que nós obedecemos a sua palavra e não fugimos dela. Eu quero ler um pouquinho em Apocalipse, capítulo 22, do verso 10 em diante, para nós pensarmos um pouquinho o que Deus recomenda para cada um ser vivente nessa terra. Ele diz assim, em Apocalipse, capítulo 22, começando com o verso 10 em diante: disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se lhe assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães feiticeiros, os impuros, assassinos, idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. A Bíblia começa e se encerra com as mesmas palavras. Passou-se 2000 e poucos anos e nós estamos ouvindo do Senhor as mesmas palavras. Estamos ouvindo do Senhor aquilo que Ele diz no versículo 10. Diz, não encerre, não esconda, em outras palavras, não cele as palavras deste livro, porque elas têm que ser ouvidas em todo o tempo que existe a humanidade na Bíblia. Porque um dia, aqui nesse livro de Apocalipse mesmo diz que se abrirão livros, e o livro da vida, e cada um será julgado segundo a palavra que está escrita no livro, que é a palavra de Deus. E por isso é que então estamos sempre pregando, falando e mostrando as mesmas coisas. Por isso ele diz, continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, continue o injusto ainda fazendo injustiça. Não é isso que nós vemos? Não é isso que nós vemos todo dia? O que é injusto continua fazendo injustiça. O que é imundo, ele continua sendo imundo, a não ser que ele aceite a palavra de Deus e mude de vida. Por isso é que nós temos que pregar a palavra, por isso que nós temos que tentar ganhar alguém, porque se ele é imundo, se ele é injusto, ele vai continuar injusto, se ele é imundo, ele vai continuar imundo, até o fim.
mas nós temos que pregar. A Bíblia diz que nós devemos arrebatá-lo que nem alguém arrebata um tição do fogo para tirar para o Senhor. E por isso é o meu compromisso, é o teu compromisso, não é o compromisso do pastor, não. É de cada salvo, é pregar a palavra de Deus 24 horas por dia, se ele puder. Porque daí ele diz, continue o santo santificando. Continue o santo santificando. Também quero dizer nesta noite a cada um que está aqui, como estamos vivendo os nossos dias. Estamos continuando a se santificar ou estamos continuando a querer fugir de Deus? Deus te chamou para ser santo. Continue sendo santo, porque Deus é santo até o fim. Ele nunca troca a sua palavra. Ele diz, o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça. Será que nós continuamos nessa prática de sendo justo? Ou será que nós continuamos na prática de Adão e Eva? Eva disse, foi a serpente, Senhor, eu não sou culpada não, foi a serpente. O homem disse para o Senhor, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a culpa. Será que nós não dizemos, é culpa do pastor, é culpa do meu irmão lá, ele fez tal coisa para mim que eu não consigo mais perdoar ele. Eu não consigo mais esquecer do que ele me fez. Será que é isso que Deus faz com nós? Será que é isso que Deus fez comigo? Não, não foi isso que Deus fez comigo, não. Era perdido, eu era réu, era condenado, tinha desistido de Deus. Um belo dia eu orei ao Senhor e disse, Senhor, perdoa os meus pecados. E se me abrirem as portas de novo para a Tua palavra, eu quero voltar em breve. Eu quero não dizer que não demorou 6 meses. Deus ouviu minha oração e abriu a porta para que eu entrasse numa igreja evangélica de novo. Deixei de ser injusto. Passei a viver uma vida de santidade. E preciso procurar a continuar essa vida de santidade. Eu preciso saber que eu não posso jogar a minha culpa na minha esposa, não posso jogar nos meus filhos, não posso jogar no pastor, no meu irmão, porque as culpas são minhas, porque um dia Jesus diz, venham julgar a cada um sobre o bem e o mal que ele tem feito através do seu próprio corpo, não pelo pecado da minha esposa, não pelo pecado dos meus filhos, não pelos pecados do pastor, mas pelos meus pecados, eu vou ser julgado. E nós devemos ter essas... Se ele chamasse hoje, Gedide, aonde estás? Será que eu estou escondido? O pecado faz nós se esconder de Deus. O pecado procura de um tudo nos esconder de Deus. E nós jogar a culpa nos outros quando nós somos culpados. Deixa de culpar o teu irmão, deixa de culpar o teu esposo, a tua esposa, porque você é culpado pelos teus pecados. Você não é julgado pelo pecado do teu vizinho, mas é pelos teus pecados. E eu sei e tenho uma confiança tremenda que um dia eu sou julgado por isso. Ele diz, e o santo continua a santificar-se, mas ele diz, sendo imundo, e o justo continue na prática de justiça. O justo continue na prática de justiça. Como é que se diz? O justo continue 24 horas por dia na prática de justiça. Porque eu posso parecer justo aqui dentro da igreja, mas talvez lá na escola, ou lá no meu trabalho, ou em outro lugar, o meu testemunho não seja esse. Mas aqui é esse. Aqui é esse, mas lá fora. Mas ele diz o justo, continue na prática de justiça. O santo, continue a santificar-se. Porque esses, eu quero dizer, têm um lugar garantido na glória. Esses têm um lugar preparado pelo Senhor ali na glória. Porque Ele vem buscar os santos, os fiéis e os justos da terra. Por isso Ele diz lá no fim, fora ficam os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos
e todos que praticarem essas coisas não terão lugar na glória ali com o Senhor. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o céu. Eu não quero me esconder do Senhor, como eu quis me esconder. E Deus não me deixou escondido, mas muito disso eu devo para o pastor Isaías, porque eu dizia para ele, de repente, pastor Gedide faz tal coisa. Pastor, não pastor, porque para dizer a verdade, o pastor Isaías pode falar que eu não estou mentindo, eu tinha pegado pavor de nome de pastor. Eu sofri muito nas unhas de pastor, sofri muito. E eu tinha pegado pavor, eu queria tudo, mas não pastor, e ele lutou comigo. E eu não queria, até que nos últimos dias, pela insistência dele, digo, Isaías, eu vou aceitar teu convite, e aceitei. Por isso eu disse esses dias atrás que nós ganhamos muito quando estamos lutando. Ninguém sabe o quanto ele ganha de Deus na luta. E eu pude repartir as coisas de Deus depois que eu aceitei o convite para continuar a trabalhar para o Senhor. Por isso estou aqui hoje novamente, pregando a palavra de Deus, e que Deus possa nos abençoar ricamente. Como costumo dizer sempre, eu gostaria de chegar ali na glória e poder olhar o nosso rebanho completo ali e dizer, todos continuaram santificando, todos continuaram na prática da justiça, e por isso aqui estamos. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como diz o texto que nós temos lido. Continue o justo na prática da justiça, ele diz assim. Ele diz depois aqui assim, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não segundo as obras dos outros, mas segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, as duas primeiras e últimas letras do ABC, o princípio e o último e o princípio e fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora fica os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, eu quero mais um pouco, falar um pouquinho nessa última palavra. E todo aquele que pratica alguma coisa a respeito da mentira. Eu não sei se todos os irmãos tenham a mesma consciência que eu tenho sobre a mentira. É tão fácil mentir. É tão fácil mentir, que às vezes nós mentimos até sem perceber. E depois, quando estamos a só, nós somos cobrados. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece isso. De repente, pela percepção, até por uma brincadeirinha, de repente nós mentimos. E ele disse, fora ficam os cães, feiticeiros, mentirosos, e todos os idólatras, mas o que pratica a mentira, não tem lugar ali. Não tem lugar ali. Cuide com a tua boca, cuide com a tua língua, fale o que é real. Não lance da tua boca aquilo que não convém, porque fora fica todas essas pessoas quando são diante de Deus julgados. Que Deus possa nos abençoar e que Deus nos dê graça para que nós possamos guardar nossa boca das coisas deste mundo. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um que fez essas coisas. Irmãos, se nós formos até o fim, não importa o que vem, nós temos um galardão de Deus para receber. E se nós vacilarmos, nós podemos perder tudo o que nós fizemos. E não adianta nós querer se justificar com as coisas, porque Deus sabe tudo de mim e de você. E Ele conhece o nosso coração. E que Deus seja louvado por tudo. Amém.